Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet. Você que ainda não tem a Sertão TV, procure o escritório da Brisanet, nos leve para a sua casa para você desfrutar deste programa que sempre traz, todas as semanas, um debate de qualidade, fazendo com que você se atualize de assuntos da política, da sociedade em geral e de mundo. Você que está me acompanhando pelo YouTube, não esqueçam de se inscrever aqui na Sertão TV, deixar o like, compartilhar com a galera. E vocês que estão me escutando pela AM 840 Campo Maior, aquele abraço especial. O programa Ceará em Pauta de hoje vem recebendo mais um convidado muito especial. Ele que é radialista, jornalista, gestor empresarial, um gaúcho no estado do Ceará. O Ceará em Pauta tem a honra de receber, dessa vez via Skype, mas creio que em breve vamos ter aqui um debate pessoalmente. Já adianto o meu convite. Seja bem-vindo, Cláudio Teran. Obrigado pelo convite, eu também fico honrado. Quero agradecer a toda a equipe da Sertão TV. Obrigado pela credibilidade, pela parceria e pela confiança que vem de longas datas. O Cláudio Teran é um analista político aqui do Ceará, para além de radialista, para além de jornalista. E, Cláudio, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer, eu considero, e falo isso a todos os convidados, que é a pergunta mais difícil de se responder. Porque eu tenho para mim que é muito difícil falar sobre nós mesmos. E eu queria que você falasse aqui quem é Cláudio Teran para o meu telespectador e meu ouvinte que está aqui fazendo parte desse momento de diálogo. Olha, realmente é difícil a gente falar da gente mesmo, né? A gente está acostumado, inclusive nós que somos analistas, a gente está acostumado a falar dos outros, né? Sobre os outros. Mas eu sou um profissional calejado, né? Eu tenho mais de 40 anos de atividade na profissão, né? Ocupei em emissoras de rádio, jornal, televisão, plataformas, todas as funções. Eu costumo brincar dizendo que a única coisa que eu não fui foi dono de uma emissora, ou de um sistema, ou de um portal. Já ocupei todas as funções e me orgulho muito dessa atividade. É uma atividade sofrida, é uma atividade difícil, nem sempre compreendida, por vezes perseguida, mas o jornalismo é a minha vida. Acho que eu nasci para isso. Talvez eu tivesse muito mais bem sucedido financeiramente se eu tivesse optado por ser médico, por ser advogado, engenheiro, quem sabe. Mas eu acho que a melhor coisa que existe para um profissional, em qualquer área, é que ele trabalhe naquilo para onde ele foi talhado, vocacionado. E eu, modéstia à parte, me considero uma figura vocacionada para o jornalismo. Por isso que eu estou aqui. Cláudio, eu sempre tenho o hábito de dizer a cada convidado que vem aqui que isso aqui é uma conversa de calçada sobre política, sobre sociedade, para que as pessoas se sintam bem ambientadas, se sintam à vontade. É como se aqui fosse um bate-papo dentro da casa do meu telespectador, dentro da casa do meu ouvinte. E como a gente pegou, para iniciar isso aqui, esse fio da meada, essa vocação que você citou pelo jornalismo, eu queria inicialmente, já que a gente vai traçar um debate político, um debate social, que você me falasse como você vê esse espaço de redes sociais, onde isso é uma opinião minha, não sei como você vê, por isso que quero que você me dê seu ponto de vista a respeito desse assunto. Hoje, para você difundir informações, dar luz a informações, não precisa mais de um grande conglomerado de informação ou de comunicação, basta mesmo um aparelho telefônico. E queria que você me falasse o seu ponto de vista sobre isso, sobre o quanto é nocivo, sobre o quanto é benéfico, porque hoje a profissão, o jornalista, o comunicador, tem se tornado algo muito desvalorizado, um profissional desvalorizado, e a informação tem se tornado algo banal, levando em consideração que hoje qualquer um pode difundir informações, independente de se verdadeiras ou não, apenas para um mero grau de sensacionalismo. E queria que você me desse essa análise sobre os blogueiros, sobre as fake news dentro do espaço político. Fique à vontade. Olha, eu quero primeiro começar dizendo o seguinte: como eu trabalhei no sertão central cearense,
município de Boa Viagem, durante 2 anos e meio, quase 3 anos da minha vida, e lá nós tínhamos o hábito, como todo mundo tem no sertão, de sentar na calçada à noite para tomar fresca e esperar a chegada do ventinho do Aracati, para que aí sim a gente vá para a cama numa temperatura mais amena. E nessas conversas de calçada, eu aprendi tanto sobre todas as coisas, sobre o sertão principalmente, sobre as coisas da vida cotidiana das pessoas, e foi uma experiência muito positiva. A partir daí, o que eu tenho a dizer sobre essa questão da tecnologia moderna de hoje? Primeiro que eu não sou contra, eu sou favorável, mas eu sou um profissional que, pelo fato de estar há 43 anos nessa atividade, eu venho dos dois lados, né? Ou seja, eu estive lá do lado de lá, em que, por exemplo, tinha uma emissora na cidade, 2 emissoras, 3 emissoras, e se os donos combinassem, isso não sai, não era divulgado. Muitas vezes um fato relevante, um fato muitas vezes da própria política, e aquilo ficava, vamos dizer assim, ficava em banho-maria, ou simplesmente não chegava ao conhecimento público, porque a imprensa, principalmente a imprensa, né, ela tinha esse poder de controlar o que era divulgado, o que era difundido. Com esse advento das redes sociais, nós passamos a ter todos os dias um fenômeno novo que surge em relação à difusão de conteúdos. Só que, com todo esse tempo que eu tenho na atividade, o que eu me orgulho mais da minha profissão, da maneira como eu trabalho, é porque, sem credibilidade, nenhum profissional se sustenta no microfone, na frente de uma câmera, escrevendo um texto. E o que eu vejo hoje é muita preocupação com o lado, digamos assim, lacrador da coisa, o lado midiático, mas e o conteúdo? Ou seja, continua válido e continua valendo que um texto seja bem escrito para que ele seja bem aproveitado pelo público. Continua extremamente válido que o profissional de comunicação tenha credibilidade, porque se ele não tiver credibilidade para transmitir a informação, eu mesmo tenho um encontro todos os dias, de segunda a sexta-feira, na programação do Portal Maior, do Sistema Maior, e nem todo mundo concorda comigo, com o que eu estou falando lá. Mas o meu orgulho é receber feedbacks de pessoas que dizem isso. Olha, eu não concordo com você, mas eu acho que você tem credibilidade. Você fala as coisas levando com clareza e seriedade. Então, eu acho que esse, sabe, é o ponto principal em relação aos conteúdos. Eu não sou contra nenhuma maneira de difusão de informações, mas nós passamos aí 4 anos vendo uma pessoa que tinha uma conduta de delinquente, de criminoso na presidência da República, usando o poder da presidência para difundir mentiras, para insuflar até mesmo um golpe de Estado no país. E isso foi a coisa mais nociva que eu já vi. E ele foi muito beneficiado por aqueles que difundiam a mentira, que tentavam amplificar o falso, o fake. Né? E nós, profissionais de imprensa, que temos seriedade e responsabilidade e ética profissional, nós somos, penso eu, fundamentais para a resistência. E dizer, não, isso não é verdade, isso não é assim, isso não pode ser. Então, é um longo caminho a percorrer. O fato é que hoje não somos mais, digamos assim, ilhas, né? Ou seja, existe toda uma maneira das pessoas terem acesso às coisas. Agora, acredito eu que quer se informar com qualidade, vá para uma fonte confiável. Não adianta ter 1 trilhão de fontes, não adianta ter não sei quantos lacradores, blogueiros, que muitas vezes não têm formação nenhuma, não sabem escrever, mas acham que são profissionais de comunicação. Não, na realidade, a informação de qualidade está sempre numa fonte confiável de informação. Então, eu acho que isso é fundamental para valorizar o nosso trabalho, o mais desvalorizado que ele pareça estar. Cláudio, você fez uma explanação muito coerente sobre esse uso geral de redes sociais, essa nova forma de comunicação, e fez um belo paralelo com a situação política do país. O que é que eu consigo ver? Eu recebi aqui o Moacir Maia e a Inês Aparecida e o próprio Sérgio Machado, diretor-geral do Sistema Maior, para debater sobre comunicação. E
Ele tendo aqui também para debater sobre comunicação, queria lhe trazer aqui outro... como é que eu posso dizer? Outro traje. E eu estou novo aqui nessa ideia de debate político. A minha formação é jurídica, eu sou professor de Direito e atuo no Tribunal de Justiça como conciliador judicial, mas sempre fui um amante da comunicação. Trabalhei na Sertão FM de Madalena, na Rádio Liberdade de Boa Viagem. E o seguinte, o que eu consigo ver hoje, né? E que você com certeza já se deparou muito com isso, a busca de comunicação, dos sistemas de comunicação, daquele comunicador que tem credibilidade, aí foi a palavra que você usou de uma forma muito certeira e admirável, credibilidade por conveniência. Quando buscam a credibilidade do comunicador por conveniência. Porque o que a gente consegue ver, pelo menos algo que eu vejo com muita frequência, muitos nomes da política que pelo menos se predispõem a concorrer a um cargo público ou a voltar para um cargo que outrora ocupou, que buscam sistemas de comunicação somente quando lhes é conveniente. Quando não lhe é conveniente, eles fazem a sua própria comunicação paralela, mostrando somente aquilo que eles querem. Eu queria lhe arguir, Cláudio Teran, o que leva ao ex-representante, aos representantes, aqueles que se propõem a representar, a fugirem de uma forma tão descarada da comunicação como o diabo foge da cruz e só vem quando lhes é conveniente. Essa pergunta eu quero que você me responda no próximo bloco. Então sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando para o segundo bloco do programa Ceará em Pauta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Se seu download tá nessa velocidade, tá na hora de mudar, né? Bota fibra, vem pra BrisaNet. Assine 200 e leve 600 mega com Globoplay. BrisaNet. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que com dedicação e compromisso construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online,
Se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180. Ressalto, se tu não tem a Sertão TV, vai atrás do escritório da BrisaNet que tu não sabe que tá perdendo. Você que tá me vendo pelo YouTube, deixa o joinha que é pro algoritmo sempre lhe atualizar o nosso conteúdo aqui da Sertão TV. Você que tá me escutando pela M840 Campo Maior, aquele abraço especial. Ceará em Pauta hoje recebe o jornalista Cláudio Teran. E, Cláudio, eu vinha falando uma pauta que, para a comunicação, é muito relevante, ao passo que também é revoltante, que era quando nós somos buscados por um político, por uma figura pública, no momento que lhes é conveniente, né? Muito embora eles tenham ali sua comunicação paralela e façam ela da forma em que bem dispor. E eu queria saber por que é que eles têm tanto medo de conversar com a gente quando não é num período que é tão importante para eles. Fique à vontade. Olha, isso tem várias variáveis, né? Eu tenho uma relação com os políticos cordial com todos, inclusive até com aqueles que eu critico, né? Eu tenho uma relação cordial, mas eu não me considero amigo de nenhum político. Não por nada, mas porque não se estabeleceu com nenhum deles uma relação que eu possa classificar como de amizade. Quando a gente tem uma relação de amizade com alguém, a gente acaba, digamos assim, em dificuldades para, por exemplo, entrevistar um amigo, né? É muito difícil você, digamos assim, você transmitir para o público que você seria uma pessoa 100% crível e de credibilidade no momento em que você está entrevistando uma pessoa que sabidamente é seu amigo. Mas essa é até outra discussão. Eu vou citar casos concretos. O Ciro Gomes é um dos políticos mais habilidosos em utilizar a imprensa quando ele quer dar recado, né? Ele vai fazer, por exemplo, uma palestra. Ele chega lá, aquela palestra ali poderia ser fechada. Mas se a imprensa for lá e ele tiver a intenção de mandar um recado, ele fala, dá uma declaração ali, porque ele sabe que a imprensa vai repercutir essa fala dele e que essa fala dele vai atingir o objetivo que ele deseja, né? Que é fazer, vamos dizer assim, que é criar um fato político com relação àquela fala dele. Exemplo bem próximo, bem claro disso aí foi no período em que, primeiro, ele declarou que quem ia tocar a sucessão do Estado no ano passado era o Camilo Cid, e depois que ele mudou de ideia e decidiu intervir para impor o nome do Roberto Cláudio, ele então começou a dar esses sinais através da imprensa. Tem um lado bom isso, sabe, Breno? Que o lado bom é que é sinal de que ele sabe da força que a imprensa tem para tornar uma informação conhecida, difundida e, portanto, gerar com aquela informação um fato político. Esse é o lado positivo. Agora, do outro lado, nós temos que ser também mais habilidosos no sentido, por exemplo, de não confundirmos as coisas em relação aos políticos, né? Para o bem e para o mal, a gente tem que compreender que o político tem interesses. Ele pode ser o político mais gente boa do mundo, ele pode ser o político mais admirado por cada um de nós, mas ele tem interesses, né? Nós temos um outro exemplo também, que é um exemplo nacional, que é o próprio presidente Lula. O presidente Lula, ele sempre foi um homem que privilegiou falar no rádio, né? Tanto é que você vê que quando ele viaja pelo país, ele gosta de dar entrevistas em rádio. E o que ele diz? Não, no rádio não tem edição. No rádio eu falo ao vivo ali, o que eu falar sai. E ele tem razão, é verdade. Só que eu vejo, por exemplo, tem entrevistas que são feitas com ele, em que são entrevistas muito condescendentes, no sentido assim, de que o sujeito que entrevista,
às vezes, faz uma entrevista que não informa, que o sujeito, às vezes, bajula tanto aquela autoridade, demonstra tanto que ele tem apreço por aquela pessoa, que deixa de perguntar aquilo que realmente interessa à sociedade. O próprio ex-presidente recente, esse Bolsonaro, ele também falava em rádios, mas só em rádios de amigos, ou seja, pessoas que ele sabia que não iam colocá-lo em situações difíceis. Ainda assim, teve momentos de entrevistas que ele deu no rádio que acabou rendendo para ele pauta negativa. Então, esse equilíbrio é muito complexo de você conseguir, vamos dizer assim, colocar numa balança e situar. Mas é preciso, ou seja, eu acho que nós temos que também fazer o nosso lado, ou seja, nós temos que levar em conta o nosso papel como difusores de informação, né? E não nos importarmos tanto assim com essas manobras que eles fazem em períodos eleitorais. É claro que é muito mais fácil para eles falar em período que eles acham bom um atrito, mas nós, mesmo assim, nós temos que insistir. Muitas vezes, aquilo que a gente comenta, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pergunta, não é do agrado político, mas o nosso papel é perguntar. Cláudio, você citou o Ciro e, bem, como a relação do presidente Lula com a comunicação. E agora eu queria ir para a pauta mais política propriamente dita, para a análise. Eu li um artigo, confesso que não me lembro, o jornal foi um jornal muito conhecido, e eu li isso há cerca de um ano, e refiz a leitura alguns meses atrás. O nome desse artigo era Crônicas de uma Traição Anunciada. Esse artigo, ele mencionava o índice de aprovação do então governador do Ceará, Lúcio Alcântara, e mesmo com mais de 70% da aprovação, foi abandonado pelo correligionário da época, o senador TeixeiraIssati, e por todo o grupo político, para que se fosse apoiado o nome de Cid Gomes. Isso em 2006. Em 2023, nós vemos uma novela muito parecida, pelo menos eu vejo uma novela muito parecida, porém, com não todos os mesmos personagens, mas claro, envolvendo esses personagens, acontecendo com o Dr. Sarto. Vejo que muita gente tem saído do grupo que apoiou o Dr. Sarto, até o próprio grupo do Dr. Sarto não tem levado adiante o nome dele à reeleição, como é natural do PDT querer que o Sarto concorra à reeleição, mas a grande diferença é que o Dr. Lúcio Alcântara tinha mais de 70% de aprovação ao fim de seu governo. E o Dr. Sarto vem com um índice de desaprovação muito grande em Fortaleza. Porém, a grande questão não é a aprovação ou não aprovação, mas sim os personagens que são os mesmos. Queria que você me fizesse uma análise sobre essa realidade do Dr. Sarto, se é realmente uma necessidade ou uma conveniência política. Fique à vontade. Eu vou tentar não me alongar, porque esse assunto é longo, hein? Mas, olha, são situações que elas parecem assemelhadas, né? São assemelhadas, mas elas são diferentes. O senador Tasso, na época era governador Tasso, queria sair para disputar o Senado da República, né? Como de fato saiu, como de fato se elegeu. O Lúcio Alcântara não era o quadro que ele gostaria de ter eleito para sucessor dele, né? Ele tinha outros planos, né? O principal nome que ele gostaria de ter viabilizado era o do então senador Luiz Pontes. E o Luiz Pontes não se viabilizou politicamente, né? O PSDB, naquela época, percebeu, e o Tasso foi muito habilidoso em perceber, que o PT cresceu tanto que, dependendo do candidato que o PT viesse a lançar, o PT tinha reais condições de vencer a eleição aqui no Estado naquela época, né? E o PT só não venceu, na realidade, porque colocou um candidato que era o mais fraco dos quadros que o partido tinha. Se o partido tivesse colocado, na época, quadros mais fortes, tinha vencido. Não colocou porque ficou com medo de ficar. Os quadros da época, por exemplo, o PCdoB, o Inácio Arruda, o Arthur Bruno, ficaram com medo de perder e ficar sem mandato. E aí foi o José Ayrton que concorreu
quase como uma bucha de canhão do PT, e o Zé Ayrton quase venceu ao Dr. Lúcio. O Dr. Lúcio venceu e não havia acordo político lá na frente para que o Dr. Lúcio fosse um candidato à reeleição. Falava-se em candidatura natural, mas não havia uma firmeza da parte do Taffy Saad para que ele fosse o candidato. Fazendo um paralelo com 2023, o Dr. Sarto foi eleito pela força de um grupo político, que tinha o PT e o PDT do mesmo lado. O PT tinha um candidato a prefeito de Fortaleza. O PT tinha um candidato que se chamava Luiziane Lins, e ela não contou com o apoio decisivo do então governador Camilo Santana, porque o Camilo, alinhado que estava com o PDT, com o grupo político dos Ferreira Gomes, o Camilo preferia que o Sarto fosse o vencedor. E o Sarto acabou atropelando a Luiziane Lins, com 2 máquinas fortes, pesadas, a favor da candidatura dele, e foi o candidato eleito. Só que olha o que acontece, vamos dizer, menos de 2 anos depois, né? 2 anos depois, porque em 2022, o grupo político dos Ferreira Gomes foi rompido por um rompante de Ciro Gomes. E eu acho que eu falei muito sobre isso na programação aqui do Sistema Maior, porque o Ciro Gomes impôs uma candidatura do Roberto Cláudio sem levar em consideração que no grupo político dos Ferreira Gomes, o político mais forte que havia não era mais um Ferreira Gomes, ele se chamava Camilo Santana, e continuava no grupo, continuava fiel ao grupo deles. No momento em que ele impôs um nome, traindo um acordo político que já existia, em que a Isolda, que seria a candidata, obviamente o Camilo foi para a oposição, no caso, foi para a dissidência, lançou um candidato, que foi o então deputado Eumano de Freitas, e olha o que aconteceu, nós tivemos uma vitória de goleada. Eu considero que esse fato foi diferente de 2006, com o Dr. Lúcio Alcântara, porque o Dr. Lúcio Alcântara ficou num processo político em que o grupo se desfez por dentro. Já em 2023, o grupo não está desfeito. O grupo enfrentou um rompimento. O PDT hoje é um partido dividido. Uma parte do PDT não quer apoiar o Dr. Sarto e não vai. E como não há vácuo na política, surgiu dentro do próprio partido uma dissidência que é representada pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, que não vai ter chance, dificilmente terá legenda do PDT para disputar. O que deve acontecer com ele? Mudar de partido. Se o Evandro mudar de partido, se o Evandro conseguir viabilizar-se como candidato, por exemplo, do PT, ele vai ser um candidato fortíssimo a enfrentar o prefeito de Fortaleza, o Dr. Sarto. Nesse ponto, aí temos um paralelo, ou seja, Cid Gomes saiu de dentro do próprio grupo onde estava o Lúcio Alcântara para derrotá-lo. Evandro Leitão tem tudo para repetir isso, entrando muito forte na sucessão de Fortaleza, e tem, sim, potencial para derrotar o prefeito da capital. O que não quer dizer que é pura de 10. Afinal de contas, também não se pode desprezar um prefeito que tem a caneta na mão. Mas a situação, nesse ponto, é muito parecida. No caso, Cláudio, você acha que é possível... Não, que é possível, é claro que é toda a especulação do estado do Ceará hoje aponta para isso. Mas o Evandro, a figura do deputado Evandro hoje, causa uma ciumeira gigantesca na Luiziane Lins, que há quem diga, como costumo dizer, que dizem os mototáxis que o sonho é voltar à Prefeitura de Fortaleza. Na Larissa Gaspar, que é a moça que vem crescendo também, sim, se colocando como um nome à disposição à Prefeitura de Fortaleza, e são 2 petistas tradicionais, né? A Larissa Gaspar foi vereadora pelo PT de Fortaleza, e agora deputada estadual, e a Luiziane dispensa comentários. O Evandro, saindo do PDT, indo para o PT, não vai gerar aquele mesmo comentário que a Luiziane fez para o Camilo Santana nas eleições de 2014, é um candidato cidista e não um candidato petista, mas quero falar sobre isso no próximo bloco. Então sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o 3º bloco do Ceará em Pauta.
Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do Canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. Sistema Maior de Comunicação, orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pelo seu canal 180, aqui pela Sertão TV. Procure o escritório da BrisaNet, nos leve logo para sua casa. Você não sabe o que é que está perdendo, homem de Deus. Mulher de Deus, você que está me ouvindo pelas ondas da 840 Campo Maior, aquele abraço especial. Você que me acompanha pelo YouTube, deixa o like, compartilha com a galera, para que o algoritmo sempre lhe avise quando nós estivermos com algo novo aqui na programação. Ceará em Pauta hoje está recebendo o jornalista Cláudio Terão. E Cláudio, eu parei, ainda falando sobre a eleição de Fortaleza, sobre essa questão. Larissa Gaspar, Luiziane Lins, querendo voltar à prefeitura, a Luiziane querendo voltar à prefeitura de Fortaleza, a Larissa Gaspar querendo ascender à prefeitura de Fortaleza, e hoje o nome do Evandro ser muito cotado. Primeiro, deve ter alguma coisa na cadeira de presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Porque veio Roberto Cláudio, veio o Dr. Sarto e agora o Evandro. O Evandro, vindo a migrar para o PT, não vai causar uma ciumeira muito grande na Luiziane e na Larissa Gaspar, e não vai levar em pauta aquela mesma discussão do Camilo Santana em 2014? Será que é um candidato cidista e não petista? Eu queria que você fizesse uma explanação sobre isso. Nós vivemos para lembrar, Breno, que a Luiziane Lins um dia chamou o Camilo Santana de PT do sítio. Isso aconteceu dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas nós temos que fazer uma outra ponderação das diferenças que existem. Por quê? O Evandro Leitão, ele não quer disputar a prefeitura de Fortaleza. Ele quer ser eleito prefeito de Fortaleza. Para ele ser eleito, existe um convencimento dele de que se ele migrar para um partido do tamanho do PT, com a força que tem o PT, ele tem tudo para se tornar um candidato competitivo contra, principalmente, o Dr. Sarto e vencer as eleições com apoio de Lula, Camilo e Eumano. Essa força, você viu o que aconteceu com ele em 2022, passou de trator por cima dos outros candidatos. Porém, aí é que temos algumas coisas a analisar. Eumano de Freitas foi lançado na política por Luiziane Lins, mas quem elegeu ele governador foi o Camilo. O que o Eumano está fazendo nesse jogo? Anunciou balões de ensaio, como a Larissa Gaspar, até o Arthur Brum foi lembrado, botou aí 6 ou 7 nomes que poderiam ser, digamos assim, que seriam candidatos a candidato. Mas, na verdade, o PT, hoje, a preços de hoje, ele só tem uma pessoa como candidato declarado a prefeito de Fortaleza. Ela se chama Luiziane Lins. Luiziane Lins foi candidata em 2003 e ganhou porque o Lula chancelou o nome dela. O PT não queria, PT cearense. O PCdoB
tinha um acordo com o PT para lançar o Inácio Arruda. O Lula foi que bancou a Luiziane Lins e ela ganhou as eleições. Foi eleita, foi reeleita. Depois, nas outras 2 vezes que a Luiziane Lins disputou a eleição e perdeu, em 2016 e em 2020, o PT local também não queria. Mas o Lula bancou a candidatura dela e ela disputou, perdeu, mas ela disputou. Se queixa, inclusive, de que foi sabotada pelo próprio partido em 2016, principalmente em 2020, mas ela disputou com a chancela da maior liderança política que o Partido dos Trabalhadores tem em sua história, que é o presidente Lula. E aí, hoje, nós estamos nesse mesmo impasse, porque atrair o Evandro para o PT é coisa que me parece, pelos movimentos que a gente observa, que o Camilo quer e que o Eumano também aceita, e que boa parcela do PT gostaria que acontecesse. Mas aí, para isso, é preciso uma chancela, que ainda não se tem, do presidente da República. O Lula é a favor disso, o Lula vai endossar essa campanha, e aí entra o fator Luiziane Lins. Eu acho que a Luiziane Lins hoje está calejada, ela quer ser candidata, mas, de outra parte, eu acho que ela também é pragmática, é mais ou menos tipo assim, o que é que vocês me oferecem para que eu não seja candidata? Eu tenho muita visão assim, muita impressão, percepção política, de que ela está a cavaleiro. Tipo assim, tá bom, vocês não querem que eu seja, né? Quero ser. O que vocês me oferecem para que eu não seja? Né? E aí tem esse fator principal, que é o ex-presidente, que é o presidente Lula. A Luiziane tem, eu até diria que de todos os políticos do PT, a figura mais próxima do presidente continua sendo Luiziane Lins. Então, se o Lula chancelasse a candidatura dela no PT, ela seria candidata. Aí o Evandro, nesse caso, como é que fica? Pois é, o Evandro aí teria que partir para um plano PT, tipo republicanos, como se fala, progressistas, outros partidos que lhe ofereceram legenda. Mas isso aí, vamos dizer assim, seria um lugar comum para o qual o Evandro não tem esse apetite. O que o Evandro gostaria era de disputar pelo PT num consenso político. Que, por enquanto, Breno, convenhamos, esse consenso ainda não tem. Agora, tem muita simpatia para que ele mude para lá. Isso existe. Cláudio, mas me diga uma coisa. Tá bom que aqui no estado do Ceará a gente vem tendo um conflito a nível da prefeitura da capital de esquerda contra esquerda, entre aspas, né? E onde é que fica localizada a direita nessa discussão? A gente vê que o Podemos hoje ele é um partido aliado, um partido que tem seu ideal à direita, mas aqui a nível do estado do Ceará é um partido aliado ao Cid. Bismarck Maia agora é o presidente do Podemos, né? A gente tem o Republicanos, que é um partido que tem em seu ideal também uma vertente à direita, mas hoje está para Chiquinho Feitosa muito alinhado do Eumano de Freitas, do Camilo Santana. E como é que fica a situação do PL, do André Fernandes, do deputado estadual Carmelo Neto? Onde que fica localizada a força política, se é que ainda tem força política, o grupo Capitão Wagner? Porque eu consigo vislumbrar, Cláudio, não sei se você concorda comigo, que muito embora houvesse ali uma boa vontade de apoiar um amigo que ficou sem mandato, do Roberto Pessoa, em levar o Capitão Wagner para ser secretário de Saúde de Maracanaú, se viu uma aproximação de Firmo Camussa, Fernanda Pessoa, do próprio Roberto Pessoa, do Eumano de Freitas. Como é que fica a oposição que tentou se consolidar no Ceará no meio desse tabuleiro político? O Roberto Pessoa ele tem uma simpatia pessoal pelo Capitão Wagner, né? Mas eu acho que foi uma furada essa dele ser secretário da Saúde do município, porque simplesmente não está acontecendo nada, ou seja, ele não conseguiu ter uma visibilidade num setor que ele desconhece, um setor que ele não tem como atuar. Eu vejo que o capitão foi muito prejudicado nas eleições passadas, e ele já vem sendo prejudicado porque ele tem sido muito cobrado, por exemplo, e ele foi muito cobrado, tanto em 2020 quanto em 2022, para se colocar como bolsonarista. E a esquerda ficou a cavaleiro nisso, considerando que havia um desgaste do Bolsonaro indiscutível aqui no Ceará. Ainda que o
Bolsonaro tenha terminado a eleição aqui em segundo colocado. Venceu até, inclusive, o Ciro Gomes. Mas você vê que, por exemplo, não dá para você misturar o André Fernandes, que faz parte de uma extrema-direita, com o capitão Wagner, que é um político de direita mais moderado. Quem é que é o líder que o capitão Wagner tem numa direita moderada? Não existe. O capitão ficou numa situação de, bom, o jeito é me agarrar com o Bolsonaro aqui. No que isso rendeu para ele em termos de transferência de votos? Nada. Você vê que ele perdeu de goleada, né? Ele foi junto com o Roberto Cláudio para a derrota fragorosa, a maior derrota dele em relação a uma eleição majoritária, nessa vitória do Eumano em primeiro turno. O Acilon Gonçalves, que é um político muito astucioso, muito arguto, ele está vendo agora, talvez esteja, que ficar a reboque do Bolsonaro pode contribuir para um baita de um esvaziamento do PL. Por quê? Porque, nesse momento, o Cid Gomes, o Eumano, o Camilo, o Eunício, o Domingos Filho e outros líderes políticos estão atrás de filiar políticos para a disputa sucessória do ano que vem. O principal alvo deles tem sido o PL, porque naquela coisa do pragmatismo político, e o pragmatismo, quando entra, ele esquece ideologias, simplesmente tem prefeito do PL que está dizendo, olha, se eu não me aliar com o governo aqui, se eu não estiver aqui no arco de aliança do governo, ano que vem eu vou ter uma dificuldade maior para me eleger. E o PL fez uma aposta na imagem do Bolsonaro para tentar interferir e influenciar nas eleições municipais. Olha, com esse desgaste do ex-presidente, eu acho que é um tiro no pé ficar a reboque do destino do Bolsonaro. É um baita, pode isso representar um baita prejuízo. Quanto a André Fernandes e tal, não consigo imaginar que a extrema-direita tenha discurso para convencer o eleitor em Fortaleza ou em qualquer outra cidade do Ceará. Nesse caso, Cláudio, para onde iria aquele que foi eleito com o capitão Wagner, hoje formula o time do Camilo Santana e está sem partido, o prefeito de Caucaia, Vitor Valim? Vitor Valim é um exemplo típico do político que soube fazer, vamos dizer assim, a observação mais do que pragmática em relação ao momento em que ele se elegeu para que o momento que ele passou a viver. Primeiro, ele entrou quase como um azarão naquela disputa. Ele estava disputando contra o Naumi Amorim, que era tido e havido como um político favorito para se reeleger, porque tinha muitos apoios, oriundos dos mais diversos matizes da política. E o Vitor venceu, porque ele teve, primeiro, a visão de enxergar o desgaste enorme do Naumi Amorim, que o próprio candidato à época não conseguiu medir da maneira como poderia ter medido. Quando o Vitor venceu, ele percebeu, eu não posso ficar isolado aqui na gestão municipal de Caucaia, eu tenho que me aproximar. Ao mesmo tempo, ele teve uma sorte, vamos dizer assim, entre aspas, mas foi uma sorte mesmo, de encontrar no governo do estado do Ceará o Camilo Santana, que é um político que está com o tamanho da liderança que tem hoje, não à toa, porque passou a exercitar dentro de seu partido, o PT, o pragmatismo político inédito. Eu vi nessa semana, por exemplo, a filiação da prefeita de Ipó, Thaís Nunes, do marido dela, o líder político Neto Nunes, que é um conservador histórico, a família tem um histórico conservador antiquíssimo, né? E eles agora estão filiados ao PT, mas eles não são do esquerdo. Só que isso para o PT hoje não importa. O PT quer musculatura política, não só no Ceará, como em todas as cidades brasileiras, porque o PT quer se fortalecer, do jeito que já aconteceu no passado, a partir da eleição do maior número possível de prefeitos, vice-prefeitos e de vereadores. O Vitor Valim hoje não tem partido. Acredito que talvez ele não vá para o Partido dos Trabalhadores. Mas o que não falta para ele se filiar é partido satélite do PT. Mas do jeito que o PT hoje está surfando no pragmatismo político, de filiar pessoas que não são de esquerda e simplesmente filia, né? Esse tipo de empecilho que havia, empecilho ideológico, né? Não, PT só esquerda, e hoje não é mais assim, estamos vendo aí os exemplos práticos. O Vitor Valim, a meu ver, fez uma leitura melhor, bem mais pragmática e bem mais, vamos dizer assim,
limitada, que é a leitura política do Catão, que é a leitura política do próprio Arcilon Gonçalves e outros políticos desse espectro mais à direita. Cláudio, veja bem, por muito tempo eu ouvi uma cultura de que quem tinha prefeitura no estado do Ceará era o PT, o Cid, o Domingos Filho e o Eunício Oliveira. Nesses últimos anos, essas figuras, exceto o PT, porque, entenda a analogia que fiz, o PT, depois do partido, vem nomes, Cid, Domingos Filho e Eunício. Não estava ali falando do PSD, não estava falando do partido, não estava falando do PDT ou do outrora, o PSB, que foram os partidos do Cid nessa última década, e o Eunício Oliveira. Não falei do MDB, falei do Eunício Oliveira. E estamos caminhando, dada aquela migração intensa do PT na eleição do Elmano, graças àquela articulação do Camilo, estamos caminhando para quase que, não falo por completo, uma integralidade de prefeituras do PT. E eu queria saber de ti, como que fica Domingos Filho, Eunício Oliveira e demais dentro desse cenário? É uma pergunta que eu quero deixar para o nosso próximo bloco. Então sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o quarto bloco do Ceará em Pauta. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício e estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Estamos de volta com o nosso quarto bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Você que ainda não tem a Sertão TV, procure o escritório da BrisaNet e nos leve para a sua casa, porque só assim você vai desfrutar de uma programação com tamanha qualidade. Você que está me acompanhando pelo YouTube, como dizem aí os blogueiros e youtubers, deixe um joinha, compartilhe com a galera, para o algoritmo lhe avisar quando a gente estiver aqui, ou a Sertão TV tiver com toda essa programação recheada de conteúdo e qualidade para que você possa acompanhar. Você que está me acompanhando pela M840, aquele abraço especial. Ceará em Pauta está recebendo hoje o jornalista Cláudio Teran. E Cláudio, eu deixei uma pergunta que vem muito da cultura. Eu sou do interior, sou de Madalena, e eu sempre fui engajado em política, eu sempre gostei de política. Eu com 8 anos de idade estava entregando santinho de graça para os candidatos a vereador nas campanhas. E eu sempre ouvi que quem detinha prefeituras no Ceará
eu quero falar em monopólio político, era Eunício Oliveira, Domingos Filho, Cid e o PT. O que nós temos na política é poucas lideranças e muitos liderados. Vamos aqui a um exemplo concreto. Veja que não é nada pessoal contra ninguém. Mas, por exemplo, Ciro Gomes é uma liderança. Cid Gomes é uma liderança. Camilo Santana é uma liderança. Roberto Pessoa é uma liderança. Por que eu distingui esses aí? Porque esses, eles têm força de mobilização. Né? Eles têm um poder de mobilização. Os outros, eles são lideranças com um poder limitado. Né? Por exemplo, um prefeito na sua cidade, ele é uma liderança, mas o poder dele vai ali na sede municipal, nos distritos, e não passa disso. É difícil que ele consiga expandir para além das fronteiras da sua cidade. Hoje, tanto Eunício Oliveira quanto Domingos Filho e outros líderes, eles têm que ter compreensão do tamanho exato que tem. Domingos Filho deu uma demonstração de que compreendeu isso com essa guinada que ele acabou de dar. Domingos Filho fez um cálculo político completamente equivocado na disputa sucessória de 2022. Ele achou que quem mandava no PDT era o Ciro, que o Ciro ia impor uma candidatura, que essa candidatura sairia vitoriosa e que ele, Domingos Filho, voltaria a ser vice-governador do Ceará. Você vê que deu tudo errado. Né? O Ciro realmente conseguiu impor o nome do Roberto Cláudio, mas ele desfez a unidade partidária que existia e que era a força do grupo político dos Ferreira Gomes. Como assim? Ora, era um grupo político onde eles exerciam o poder dividindo o poder, ou seja, todo mundo que participava ali tinha o seu quinhão dentro daquela estrutura. Domingos Filho perdeu, junto com o Roberto Cláudio, fragorosamente. Foi muito bem atendido pelo prefeito José Sá, no meu entendimento, na máquina pública de Fortaleza, e aí a desculpa que ele usou para sair foi dizer que estava na periferia da prefeitura, ou seja, não estava com o prestígio que merecia. Na verdade, não foi isso. O gesto dele é de reaproximação do governo do Estado, porque ele percebeu que Camilo, este sim, é hoje o maior líder político do Ceará e que se colocar contra um futuro candidato do Camilo na base política pode ser desastroso para interesses, por exemplo, locais que ele tem em Itauá, onde ele quer reeleger a esposa, entre outras cidades. Quanto aos demais prefeitos, eu entendo perfeitamente a situação dele, né? Porque o prefeito ele está ali, eu sou do PSD, Partido Social Democrático, até certo ponto, até o momento em que, para que lado vai ficar mais conveniente para mim, para a minha disputa local. Porque isso é levado em conta hoje. Por exemplo, todo prefeito candidato à reeleição pensa assim, eu vou ser candidato à reeleição, mas de que maneira? Só porque eu quero ser, ou eu preciso construir a aliança correta para eu vencer? Mesmo pensamento tem aquele que já foi prefeito, está na oposição, quer voltar. Ou então um grupo político que se opõe e que tem um candidato. Também examina que tipo de liderança ele vai formar. Eu acho que hoje, se tem uma coisa que os líderes do tamanho do Eunício Oliveira precisam, é compreender o tamanho que eles têm. Porque se eles acharem assim que eles são super líderes, que eles estão no mesmo pé de igualdade, por exemplo, de um Camilo ou de um Cid Gomes, é um equívoco tremendo que eles cometem. O Eunício compreendeu isso até demais, até exageradamente, nas eleições de 2018, quando ele devia, naquela época, ter ficado na oposição, aliou-se ao grupo político dos Ferreira Gomes, perdeu a reeleição para o Senado, o que, aliás, foi péssimo para o Ceará. Concordo nessa sua análise, Cláudio. O Eunício realmente, com todas as ressalvas, com tudo que houve na história política, e nós acompanhamos de perto esse momento histórico, foi efetivo uma falta que fez no Senado Federal. Mas, Cláudio, estávamos falando sobre prefeitos. E falando sobre tudo que aconteceu em 2016, eu particularmente vi um meme na internet que dizia: eu estou cansado de viver momentos históricos. A gente viveu um impeachment, de 2016 para cá a gente viveu um impeachment, vivemos uma pandemia, vivemos a quebra de um grupo político histórico no Ceará,
E agora estamos vendo a greve dos prefeitos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa greve dos prefeitos por conta do FPM e por conta do ICMS, não é? Eu queria que você fizesse uma explanação sobre isso. É a primeira vez que eu escuto falar em greve de prefeituras. Teve 2 prefeitos do Sertão Central que ficaram com raiva de mim, não gostaram do comentário que eu fiz na Campo Maior. Mas o que eu procurei colocar foi que eu compreendo a situação das prefeituras. Realmente, qualquer prefeito hoje tem condições de reclamar e dizer o seguinte: olha, essas quedas de FPM são brutais, a gente fica sem condições, estamos cada vez com menos condições de honrar com os compromissos. Bom, isso é verdade. Mas, de outro lado, você não vê as prefeituras, vou dizer todas, porque tem prefeituras muito bem administradas e equilibradas dentro do que é para ser. Mas, hoje em dia, por exemplo, toda a prefeitura tem a máquina inchada de funcionários. Toda a prefeitura tem secretarias que não servem para nada, que foram criadas só para fazer a acomodação política, né? Se você colocar isso para o prefeito, eles dizem assim: mas você quer que eu faça o quê? Eu preciso governar, eu preciso de alinhamento, eu preciso de apoio na Câmara, tem um fator social. Por exemplo, você pega determinados municípios do Ceará, a maioria, por sinal, o maior empregador é a prefeitura. Então, se a prefeitura não der emprego, onde é que as pessoas vão viver, como as pessoas vão trabalhar? Tudo isso eu compreendo. Mas existe um outro lado, um outro aspecto, que é o lado gerencial de uma administração. Porque existe tanto acerto político, tanto conchavo, tanto acordo, que o que sobra para promover o bem comum? Ou seja, para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para melhorar a iluminação pública, para fazer a cidade sair do campo, a cidade desenvolver. Tem cidades do Ceará que você passa 10 anos sem ir lá e você vai estudar do mesmo jeito. Ou seja, e ali tem uma disputa muitas vezes gigantesca pela prefeitura. E você diz: mas essa prefeitura não é quebrada, aí não tem dinheiro que tem é pouco, por que tem tanta gente querendo? Então nós temos esse lado contraditório, sabe, Breno? Que eu acho que o que precisa haver não é greve, não. O que precisa haver é um acordo político dentro do Pacto Federativo e transfira um pouco mais de recursos para os municípios. O deputado Sérgio Aguiar, por exemplo, eu conversei com ele essa semana, e ele é favorável, por exemplo, de que 1% fosse transmitido globalmente para os municípios. 1% do valor, né, da arrecadação federal, 1% reforçasse aí o FPM das cidades. Mas eu volto a dizer, qual é o prefeito hoje que tem condições de prestar conta do público e dizer: está aqui, ó, dinheiro do contribuinte, dinheiro aqui dessa minha cidade, está aqui, ó, você está vendo na rua, você está vendo na praça, você está vendo nas realizações feitas. Poucos, infelizmente, poucos, tá? Mas é só porque falta dinheiro? Talvez também falta dinheiro, eu admito que falta, mas falta gestão, falta compromisso público. Infelizmente, esse talvez seja o principal problema, independente do esperneio dos políticos que estão nas prefeituras, meu amigo Breno. Eu confesso, Cláudio, que eu acho que é uma carência muito forte de novos nomes políticos, mas isso não é só a nível de Ceará, a nível de Brasil. Com essa crescente de redes sociais, aquilo que a gente debateu até no primeiro bloco, eu vejo muita carência em pessoas que buscam se promover, que têm boa vontade, que têm condições e não buscam galgar um espaço como representantes públicos. Eu acho isso uma carência horrível, inclusive talvez uma conduta suicida do ponto de vista social. Mas quero deixar aqui consignado que foi um prazer lhe receber. Esse programa foi brilhante. Quero dizer que foi uma aula estar contigo até agora. Muito obrigado pela sua companhia aqui. Muito obrigado por ter participado dessa edição do Ceará em Pauta. E queria deixar aqui o espaço aberto para as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer ao Sistema Maior de Comunicação, que é um ambiente que eu me sinto em casa, né? Eu sou parceiro desse grupo de comunicação há muitos anos. Agradecer a você pela sua gentileza, pela sua educação, pela maneira como você conduz o programa. Isso faz uma diferença enorme, né? E você disse que não é jornalista, mas nem precisa, porque da maneira como você conduz é como se você fosse um tarimbado profissional de
de comunicação, e o importante na comunicação é o meio e a mensagem, a maneira como você transmite a mensagem. Você transmite com muita leveza e com muita qualidade. Eu gostei demais de participar. Finalizo com uma observação que eu faço. Eu acho muito engraçado a maneira como os políticos se divulgam nas redes sociais. Para mim, aquilo ali está tudo errado. Porque político não é superstar, político não é Paul McCartney, político não é Anitta, político não é... E os políticos aparecem dançando, os políticos aparecem socializando, até sensualizando o poder. E eu acho que isso não rende nada do político, só rende pela vaidade. E aí vem ao encontro daquilo que você falou, né? Tantas carências que temos, tantas coisas que poderiam realmente representar a transformação social. Eu sou municipalista, eu adoro a vida no município, vivendo no município, morando no município. A eleição municipal é muito importante para que a gente eleja bons quadros, mas o sistema político também que a gente tem é muito antiquado, é muito perverso, né? Nosso trabalho, modéstia à parte, mas procura sempre lutar pela conscientização das pessoas, porque o que vai fazer a diferença sempre é que a gente vote cada vez melhor, que a gente lembre que o político existe para ser comprado, a gente reclamar deles. Não é para a gente, não precisa maltratá-los, não precisa ofendê-los, político é gente também. Mas o nosso papel, enquanto eleitores, enquanto contribuintes, enquanto cidadãos, comprar o político, porque eles estão lá é para fazer mesmo. Quero agradecer a todos, mais uma vez, honrado pelo convite do Sistema Maior. Que nada, Cláudio, a honra é toda minha. Quero dizer que esse espaço do Ceará em Pauta estará sempre aberto para você e para todos que queiram aqui debater política, sociedade de uma forma leve, de uma forma tranquila e de fácil entendimento para o nosso público. Sempre tenho o costume de dizer que o Ceará em Pauta tem, acima de tudo, uma função pedagógica. Muito obrigado, meu amigo, conte sempre comigo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Até semana que vem. Essa foi mais uma edição do Ceará em Pauta. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.